vamos tentar ver essa coisa dos deuses e da cobiça que os deuses têm em relação às pessoas. Vamos pegar uma personagem literária muito interessante que nos mostra bem esse parâmetro. O escritor Oscar Wilde escreveu um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Isso aí pode-se dizer que é algo que está sendo estendido na atualidade. É um acontecimento atual e que é bem estendido diante das pessoas. Dorian está... por exemplo, o Oscar Wilde, quando pega essa personagem, ela pega essa personagem e constitui aí toda uma ideia da personalidade de alguém em função de que ele pega um traço do humano. Há um Dorian em cada pessoa. Né? Um Dorian que afirma o seguinte, como no texto O Retrato de Dorian Gray. É afirmado o seguinte: a única coisa que vale a pena possuir é a juventude. Quando eu descobrir que estou envelhecendo, me mato. Então, o envelhecimento é o que comprova que houve o decorrer das finitudes. E é exatamente a ideia de que esse decorrer das finitudes não tem valor. De maneira que a juventude vai ficar associada ao processo de vivenciar o presente com a intensidade dimensionada pela experiência de cada pessoa, de modo a entrar em contato com o que nós já trabalhamos, que é a ideia do nominalismo estabelecido ou bem constituído a partir da gnose, o gnosticismo. Vejamos, por exemplo, como foi a relação de Dorian com essa história do quadro, em que aparece a sua imagem de jovem. Tá, Dorian, um quadro em que aparece a imagem dele jovem. Houve alguma coisa de natureza misteriosa e esse algo que aconteceu pode ser observado no seguinte trecho. Ao girar a maçaneta da porta, o olho foi bater no retrato pintado por Basil Hallward. Recuou sobressaltado, como se surpreso. Em seguida entrou no quarto e parecia algo intrigado. Depois de liberar a botoeira do casaco, pareceu hesitar. Por fim, voltou, foi até o quadro, examinou-o. O rosto pareceu a ele algo mudado. A expressão parecia diferente. Havia de se ir na boca um toque de crueldade. Todos os elementos que iriam aparecer no desenrolar das finitudes para a face de Dorian, que já sabia que tinha essa vida eternizada, fazia com que ele se tornasse cruel, e essa crueldade seria convertida para a imagem do quadro. Assim como se ele tivesse uma vivência de amorosidade com as pessoas e na vida, relacionando sempre, constantemente com a finitude, esse toque de crueldade poderia não estar acontecendo. Todos os elementos aí iriam aparecer no desenrolar das finitudes, só que as finitudes vividas por quem tinha a eternidade à sua frente, para exatamente se situar ou ser registrado na face de Dorian. Tudo ficava convertido para a imagem no quadro. Diante disso, apresentam a conclusão de que o pecado sempre se inscreve no rosto dos homens. Impossível escondê-lo.
As pessoas às vezes falam em vícios secretos. Isto não existe. O vício de um homem perverso sempre se evidencia nos contornos da boca, na inclinação das pálpebras, até mesmo o feitio das mãos. Mas Dorian, você, com um rosto puro, vivo, inocente, com sua juventude maravilhosa e imperturbável. No caso, quando se observa essa passagem do texto, o foco estará nas feições do rosto registrado no quadro, em função de que Dorian já sabia do seu encontro com o Eterno, só que ele vivia no registro, mesmo assim, no registro das finitudes. Ele não tinha a competência de viver fora desse registro, porque se tratava de um humano que recebeu esse dom aí. As inúmeras finitudes aparecem desde os traços que evidenciam o que fora realizado com o outro, de maneira que é afirmado o seguinte, no texto, você não tem sido um bom menino. Você costuma corromper todos de quem se torna íntimo, e que basta que você entre numa casa para que a vergonha de qualquer espécie entre logo atrás. Na conformidade da longevidade sem finitude, ocorre o confronto com a forma de uma pessoa que admite querer se igualar com os deuses. Não poderá, mesmo tendo essa eternização de sua vida. Isso resulta no recorte que é dado para quem se relaciona com o tempo de modo indefinido, mas é ordenado pelo corpo que reflete o lidar com as finitudes. É o que se encontra quando uma pessoa pensa conter os traços conformados pelo corpo, forjado pelas finitudes, se tornando alguém que desmerece o campo dado na relação do sentido com a alteridade. Excluir o procedimento direcionado pela moldagem corporal relativa ao lidar com as finitudes, principalmente na conjunção com o outro, é algo impossível de ser posto na perspectiva do corpo dos deuses. No caso de vermos a realidade do que ocorrera com Dorian, nós constataríamos o trecho que dá sentido ao expresso no quadro. É a designação que segue a seguinte perspectiva. Ao se deparar com o quadro, Howard exclama em horror para aquilo que revela um rosto repugnante. Ele sorria em escarninho, suscitando revolta e repulsa. A juventude será observada de maneira a nunca perecer. Não vai perecer a juventude no corpo de Dorian, mas ele não vai poder se livrar das finitudes, do modo de ser das finitudes, porque ele está inserido numa vivência com as pessoas no campo das finitudes. Ele não está inserido num campo, como por exemplo o Olimpo, em que todos são eternos. Ele não está lidando com isso, ele está lidando com o campo das finitudes. Então, inevitavelmente, nesse lidar com o campo das finitudes, ele vai cometer atos que são repugnantes. E esses atos repugnantes vão ser registrados na face dele, que está situada lá exatamente na imagem do quadro.